sabemos o resultado que a gente espera, né? A gente quer uma tabela de frequência. Eu vou começar criando uma guia, tá? Então vou clicar aqui, ó, adicionar uma página. Vou renomear ela. Vou clicar com o botão direito, vir em renomear. E vou chamar ele de alturas, tá? Eu não chamei de altura porque já tinha aqui uma guia criada. O que é que eu vou vir fazer? Eu vou pegar o dado de altura, que é essa coluna B todinha aqui. Vou dar um Ctrl C, vou na minha nova página e vou dar um Ctrl V, vou colar. Tá? Então todos os meus dados de altura estão aqui. Se eu quiser inspecionar esse meu dado, ó, eu vejo aqui que ele tem uma precisão grande, né? Muitas casas decimais, na hora que eu observo aqui, porque são dados gerados de forma aleatória. Mas se eu quiser ver quantas linhas eu tenho, se eu pressionar a tecla Ctrl e a setinha do teclado para baixo, ele vai lá para o último item. Ó. Então tem 282 itens. Né? Por quê? Porque o primeiro item ali é título, né? Então tenho 282 itens. Apertando Ctrl, setinha para cima, eu volto para a primeira casinha. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar aqui uma tabelinha para obter os dados necessários para fazer o meu cálculo de número de classes e de amplitude de classe também. Então vou colocar aqui, ó, cálculos de classes. Tá? E além desse daqui, eu vou colocar aqui do lado aproximações. Lembra que ele pode dar quebradinho, né? Dar valor decimal no número de classes e a gente vai acabar arredondando esse número. A quantidade de classes, né, eu vou representar ele aqui por N. Né? Embora possa gerar uma confusão lá com o N do número de contagens, da frequência, né, absoluta, eu vou usar N, tá? N como número de classes. Então aqui o N vai ser igual a alguma coisa. Como é que eu faço para calcular quantos elementos tem? Eu tenho uma função no Google Planilhas que se chama conte num, ou seja, eu quero que ele conte os números para mim. Né? Eu comecei a digitar e já apareceu, olha lá, o conte.num e me deu a estrutura da função. Eu tenho que entrar aqui agora o quê? Com os valores de onde até onde eu quero contar. Eu quero contar aqui, ó, da célula A2, pressionei a tecla Shift e a tecla Ctrl e setinha para baixo. Ele foi até 283. Ele já me dá uma prévia aqui, ó, de qual que é o resultado, 282. Tá? E aperto Enter. Ele já vai completar para mim. Então, meu N é de 282 dados. Vou só fazer na formatação aqui já junto, né, para poder facilitar para a gente. Eu vou deixar ele alinhado aqui, ó, à direita, tá? E esse daqui, eu vou deixar ele alinhado à esquerda, para ficar pertinho. Depois que eu definir a quantidade, conseguir quantificar quantos elementos tem na minha amostra, eu vou calcular o K, né? O K é o quê? O K é o número de classes. Eu tenho várias formas de calcular esse K. Né? Eu posso usar a fórmula de Strugers, que é o que a gente vai utilizar aqui. Posso usar também aquela fórmula alternativa, que é a raiz quadrada de 282. Mas aqui nós vamos usar, no caso, Strugers. Tá? Então vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de 282, tá? Chamei a célula D2. Enter. Ele calculou aqui para mim. Vou só diminuir aqui a quantidade de casas decimais, ó, clicando aqui. Ele diminuiu, tá? Vou alinhar ele aqui novamente. Né? Então, deu 9,81. Lembra que a gente ficou de arredondar, né? No caso do número de classes, a gente tem aquela regrinha, né? De 5 até 15, né? Como deu 9,1, eu vou arredondar para 10. Agora, eu vou calcular, ou vou encontrar, o valor mínimo, tá? O x mínimo, o menor valor que eu tenho na minha amostra. Então, x min vai ser igual mínimo, que vai ser o A2, até o A283. Ele vai encontrar para mim aqui o menor valor que existe nessa amostra. No caso que ele encontrou, o menor valor é 153,1. E aí, novamente, né, eu vou arredondar. Nesse daqui, a minha regrinha é qual? Arredonda para baixo.
tá? Nunca arredonda para cima. Se a gente arredondar para cima, ele vai deixar de pegar alguns dos valores. Como eu sei que o menor é 153,1, eu sei que 153 vai capturar o valor 153,1. Agora o x máximo, né? Para que eu estou pegando esses valores, x mínimos e x máximos? Para calcular a amplitude, né? Porque a amplitude é que eu preciso para poder calcular os meus valores. Aqui, ó, semelhante à função mínimo, eu tenho a função máximo, né? Então eu venho aqui, máximo, e vou passar os mesmos valores que eu peguei aqui, ó. Agora ele vai procurar e localizar o valor máximo, ó. O valor máximo é 199,0, tá? Então não vou nem mexer com ele, porque não vai afetar os nossos cálculos. Bom, o que eu preciso calcular aqui agora? Amplitude amostral. Amplitude amostral, designado por AA, você vem aqui e calcula ele como a diferença entre o máximo menos o mínimo. Então, o valor que a gente tem aí da amplitude amostral é de 45,9. Significa o quê? Que do valor mínimo até o valor máximo eu tenho 45,9 centímetros, que é a unidade de medida que a gente está utilizando. Aí agora aqui para calcular o H, né? Vou chamar aqui de H, que é a amplitude de classe, H minúsculo. Eu preciso fazer o quê? Uma continha simples, né? Pegar a amplitude amostral e dividir pelo número de classes. Isso deu 4,58, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho o número de casas decimais, só para a questão estética, né? Então aqui, ó, deu 4,6. Posso arredondar também. Nesse caso aqui, ó, o H, eu arredondo ele para cima, tá? Então eu tenho certeza ali que vai todo mundo ser capturado, né? Todos os valores vão ser capturados, tá? Então vamos aqui só diminuir um pouquinho, né? Talvez até alinhar ele aqui, ó, à direita talvez fique melhor, né? Então tá alinhado, né? E as aproximações que a gente vai utilizar são aqui, ó, número de classes 10, o valor mínimo 153 e amplitude de classe 5. Diante disso, a gente já consegue agora pensar em construir a nossa tabela de frequência, tá? Eu vou parar o vídeo aqui, porque esse aqui é só uma parte que a gente usou para fazer o quê? O cálculo das coisinhas que a gente vai precisar, né, para fazer a nossa tabela de frequência. E aí daqui um pouco eu continuo no outro vídeo.